Amém, glória a Deus. Gravando nossa aulinha. Boa noite, meninas. Tá frio aí? Boa noite, Carida. Boa noite, Luz. Eu vou continuar de Paula, tá? Mudei para Paula. Boa noite, Mara, linda. Boa noite, Alquine, Cris. Boa noite, Jojo, Mariana, Devani e as demais que estão entrando. Algumas vão ter que entrar um pouquinho atrasada, mas vai ficar gravadinho. Se a gente perde muito tempo. Já vou começar aqui, gente, compartilhando para vocês. Vou pôr para gravar. Deixa eu só colocar aqui. E eu vou compartilhar com vocês. Está gravando? Confere para mim, está gravando, Ju? Tá gravando já. Nesse mês aqui, a senhora está completando 27 anos. Na verdade, a empresa no Brasil está completando 27 anos. Desde 98, nossa missão tem sido empoderar mulheres oferecendo produtos de beleza inovadores e uma oportunidade de carreira transformadora. Beleza, conexão, transformação é tudo que a Marquê oferece. E realmente eu fico só chateada com uma coisa, porque que eu não conhecia antes. Nesse ano de 98, eu tinha 18 anos e como eu queria, né, ter tido a oportunidade de conhecer lá atrás, meu Deus do céu. Mas graças a Deus a gente está aqui hoje, né? Tem muitas mulheres que nem conhecem ainda, então eu sou muito grata a Deus por essa oportunidade. E realmente, todas as promoções, a oportunidade de início, eu sempre falo. E nesse mês, a Marquê está completando 27 anos no Brasil. E ela está tendo muitas oportunidades assim para cliente, tanto para quem quer começar o negócio. Então, use isso a favor de vocês também, tá bom? Deixa eu compartilhar com vocês aqui também. Antes de começar a nossa aula, eu vou compartilhar com vocês algo muito importante. Nós somos amadas, queridas, cuidadas por Deus. Mas nós temos também que cuidar da gente. Então, eu fiz questão de começar essa aula dizendo assim: você é importante, você é amada, você é a tua prioridade. Então, não deixe de cuidar de você. Eu posso passar 500 estratégias aqui. Se você não cuidar de você, não se sentir bem com você e não fizer o básico que tem aqui, você vai o quê? Cientificamente, quando a gente está cansada, quando a gente não se cuida, quando a gente não está bem, a gente procrastina, a não ser que tiver uma necessidade muito urgente. Por exemplo, se eu não tiver o que dar para o meu filho em casa comer, né? Aquela situação assim, muito devastadora, uma doença muito grave. Aí o nosso cérebro entra num gatilho de emergência e vai atrás de algo. Se não for algo extremamente urgente, qualquer coisa que me for feita para desenvolver por minha autorresponsabilidade, sabe o que vai acontecer? Eu vou procrastinar. E a Merkey precisa de autorresponsabilidade, porque quando a gente faz um cadastro, nós somos a dona da nossa empresa. Nós somos consultoras independentes, Marquei. Nós somos diretoras independentes, diretora nacional independente. Ou seja, quando você faz o teu cadastro, é independente. Você vai dizer quanto você vai ganhar, você vai dizer aonde você vai chegar. Eu achei isso maravilhoso. Eu não me limitei a alguém dizer quanto que eu ia ganhar, onde eu ia chegar. Então, nós somos autorresponsáveis pelo nosso negócio. Só que se eu não estiver bem comigo mesma, eu vou patinar, vou procrastinar, não vou ter resultado, não vou aproveitar nada, vai passar mais um mês e eu vou ficar frustrada. Então, presta atenção em você. Você é um bem precioso, você é a tua principal fonte de energia, de alegria. Como que Deus vai instruir você se você não estiver bem com você mesmo? E aqui segue algumas dicas básicas. A gente tem um grupinho, né, nós fizemos o mês passado com Eu Sou o Diário. Quem está fazendo, quem não está fazendo, volta a fazer, escrever positivamente sobre você, afirmações positivas sobre você. Mas tem dicas aqui que dá para a gente fazer ainda hoje, começar ainda hoje. Olha só que legal, sono em dia. Pessoa que não dorme, não raciocina, fica fadigada, fica cansada, não tem disposição, a mentalidade, né? A mente não trabalha da forma que deveria trabalhar. Então, sono em dia, durma bem. Dormir de 6 a 8 horas todas as noites. Precisa dormir bem. Nada de dormir 1 da manhã e acordar 6. Como que você vai ter clareza para desenvolver o teu negócio? Muitas trabalham em outras atividades. Imagina, já tem atividade que é meio que lá no teu trabalho, de repente é meio que robótico, você já tem aquela função tal. Na Mercê a gente tem que pensar, lembrar da cliente, a gente tem que entrar em contato, ter entusiasmo. Senhora Mercê, a gente dizia muito do entusiasmo. Uma pessoa com sono vai estar entusiasmada? Quem aqui que é mãe? Teve bebê e na hora você tá morta, você tá muito. Então, a pessoa que não dorme direito não tem entusiasmo e não consegue ter clareza no que está fazendo durante o dia, ainda mais se não for algo robótico. Se não for uma planilha, já que tá tudo certinho, ou o chefe mandar fazer algo, ou uma lição de uma professora que tem ali tudo escrito, só tem que passar. A Marquei, não, a gente tem que ter a mente boa. Outra coisa importante.
rir e conversar com as amigas. A gente vive no automático, então a gente vive ali na correria. Quanto tempo você tem tirado para conversar com alguém que você gosta, ligar, sem ser marquei, ou alguém da tua família, uma pessoa, um ente querido, passar alguns minutos ali vendo alguma coisa engraçada, vendo um filme engraçado, ou enfim, sorrindo, rindo, dando. Antigamente a gente fazia muito isso, se reunia. Se não dá para se reunir, faz uma videochamada, passe momentos alegres com as pessoas que você ama, com as pessoas que você confia. Então, passe momentos mais alegres, não vive só naquela coisa do automático, né? Então, se bobear, a gente passa o dia inteiro, a gente dá uma risada, né? Algo leve, faça algo leve por você. Pratique exercícios físicos ou faça uma caminhada, precisa movimentar o corpo. Corpo fortemente forte também, ou seja, o teu corpo precisa ter oxigenação e ainda libera os hormônios da alegria. Então, é importante cuidar do teu corpo. Se eu não tenho esteira, se eu não dá para ir na academia, caminha em algum lugar que você acha seguro, né? De repente, um parque da cidade. Ou então liga lá o YouTube lá, pega alguma aula, começa a fazer aula em casa, mas movimente o teu corpo. Ainda mais esse friozinho, precisa. Isso vai mexer com a tua mentalidade também. Respira e não pira. Respire fundo. Eu vou até mandar um mindset que a gente pra gente aquele minuto de silêncio, que tem até uma vozinha que coloca uma musiquinha. Quem não conhece mindset vai entender o que eu tô falando. Eu vou colocar lá no Cântico de Vitória. Presta atenção no teu corpo. Você tá no automático, você tá tomando seu remédio para dor, mas não sabe nem por que tá doendo. De repente você precisa relaxar. Ou a postura, cuide do teu corpo. Leia um livro, tire um tempo para ler um livro que goste. Ainda mais se for de inteligência emocional, algum livro que vai nutrir a tua mente. Tem aqui também alguns livros da senhora Marquette que vai te fazer entender por que a gente é tão apaixonado por essa empresa, milagres que acontecem. O grupo do livro, que eu não esqueci, audiolivro, eu vou fazer esse grupo. Ou seja, nutre a tua mente de coisas boas, de algo que faça bem para ela. Eu falo que até a aula da Mary Santos ontem foi maravilhosa, porque você é tão gostoso aprender, como é bom saber como que. Porque todo mundo tem pele e respira, não é? Então é bom saber como que usa os produtos, por que que é bom os produtos, então nutre a tua mente. Pausa do celular. Isso é muito importante. Por que pausa o celular? Porque a gente trabalha muito no celular. Eu sou uma que trabalho desde a pandemia muito. Antes da pandemia, a gente fazia muito presencial. Hoje é muito. Então, tivemos uma aula e ela falou assim para nós, uma especialista: se você não pausa, tudo que você faz muito te traz fadiga. Então, precisa desligar a tua mente. Desligar a mente não é ficar vendo Reels, não é ficar vendo o Facebook, é pegar o celular mesmo, colocar no lugar, ficar distante dele e fazer alguma coisa sem celular. Porque quando você for trabalhar ou executar alguma coisa no celular, tua mente vai estar fresca. Então, faça isso. Sil, vou fazer isso de domingo. Vou fazer isso durante 3 horas por dia. Vou ficar longe. Não adianta ficar lá no Rios. Fique longe do celular. Entre outras coisas importantes, abrace a pessoa que está na tua casa. Quem que está do teu lado aí? Quanto abraço que você deu na pessoa que está na tua casa morando com você? Que pode, de repente, um dia a gente não tá mais aqui nem eles. Então, abrace, abraça ali, ó, de 40 segundos. Faça uma declaração: eu amo você. Sabe que eu amo você? Isso vai fazer bem para a pessoa e para você. Então, viva um pouco mais. Cuide de você, que você é o bem mais precioso. E você se sentindo bem, quando você for falar com uma cliente, quando você for fazer as estratégias que a gente tem aqui, vai ficar muito mais leve. Porque você é a prioridade. Você é o teu bem maior. E agora sim eu vou entrar com a aula. Tudo bem por aqui, gente? Se a gente não para falar isso, a gente sabe de tudo isso. Mas a gente acaba só fazendo o quê? Trabalho, igreja, casa. Trabalho, igreja, casa. E Deus quer que a gente viva a vida, que a gente respire, que a gente ore mais, que a gente converse com pessoas, que a gente viva momentos bons. E aí você vai estar mais leve para poder executar aquilo que Deus confiou nas tuas mãos. E Merque precisa que você esteja inteira para cuidar de pessoas, mas primeiro cuide de você. Bora lá então? 5 formas de vender. Eu vou começar aqui e depois eu vou falar algo muito importante. Na Merck, a gente tem 5. Eu vou falar que as formas não são estratégias em si, mas são formas de vender. Por que que na Merck a gente consegue ter resultados durante o mês todo? Porque a gente consegue introduzir. Na hora que você estiver num trabalho, ou na igreja, ou até mesmo num hospital, ou até mesmo fazer sessão de beleza. Então a gente não trabalha na Merck, nós somos Merck. Olha que legal. No rosto. A experiência no rosto. Eu comprei. Hoje estava no salão, e primeira vez que eu vou nesse salão, né? Já começa a contar de mim. Nossa, menina. Você conhece Marquês? Já postou no Marquês.
E eu falei assim, nossa, eu nem imagino, eu falava assim, nem imaginava vender algo, trabalhar na Mary Kay. Ah, é por quê? Eu falei, porque eu nunca usei nada na minha pele. Aí eu conto a experiência que eu tive da consultora Vir em Casa. Então já é uma porta aberta para você falar da tua história. E a experiência no rosto, meninas, para mim foi fundamental para comprar. Eu tenho clientes que compram, compraram desde o meu primeiro bazar, só por ver os antes e depois. Mas eu não sei se eu compraria assim. Cada uma tem uma forma de confiar no produto. Então, eu confiei no produto quando eu testei. E aonde? Na sessão de cuidados com a pele, personalizada para cada cliente. Por exemplo, se eu for fazer uma sessão de beleza com a mãe que tem o filho junto, se eu, né, kit Time Mais e o kit Pele Mate. Então, hoje a gente tem outros produtos. Na minha época era Botanical, que a Julinha usava. Agora a Mary Kay colocou a Pele Mate. Tô ficando velhinha de Mary Kay, né? Sessão de maquiagem, que pós a sessão de beleza a gente pode marcar uma aula de make. Se eu não tenho muito assim, né, tal, mas a gente tem bastante aula de make, então dá para ensinar a cliente, de repente, fazer um contorno. Então a gente tem essa forma também de vender. Sessão de fragrância. De repente, quantas vezes eu fiz em loja sessão de fragrância, colocava as fragrâncias ali. Só foi fragrância. Ou então lugares que já elas trabalham com estética, eu não posso colocar o meu produto de estética para não confrontar. Então eu faço sessão de fragrância. Experiência relaxante, que a gente tem a máscara de Camon Detox, a gente fazia muita spa detox. Que como que era o spa detox? A gente convidava as clientes ali, eu já fiz sessão de detox lá na casa de alguns amigos meus em Suzano, tinha 10 mulheres na mesa, assim, lotada, todo mundo ficou com o rosto preto. Eu falei, amiga, eu preciso divulgar meu trabalho, convida tuas amigas. Nossa, ela amou. Chamou umas 10 amigas, e encheu a mesa e todo mundo com o rosto preto. Eu fiz máscara de Camon Detox com todo mundo. Lavei o rosto, máscara de Camon Detox, todo mundo enxagou, hidratou, passou protetor solar, hidratante e área dos olhos. E aí eu fui vendendo ali também. E homens também. Então, experiências. Às vezes, né, o kit lábios de seda, o kit. Na verdade, a gente tem agora o nosso óleo, né, nutritivo maravilhoso. Então, essas experiências na pele, para mim, é fundamental, é muito importante. Tudo bem até aqui? Vocês estão me ouvindo? No caminho, onde que é o caminho, Sil? Que nem a Bruna mesmo, né, falou. Não dá para ver se a Bruna tá aqui, que eu não consigo ver vocês. Mas assim, tô com minha fragrância na minha bolsa, tô com hidratante para as mãos, o que que eu vou fazer? Eu vou pedir opinião ali para a pessoa do lado. Tem meninas que dão no banco da igreja, deu o bálsamo para passar na boca da pessoa que estava do lado, porque estava com a boca toda rachada. Então, que nem eu falei hoje para a moça do salão, ela falou assim: ah, eu não gosto de venda, Sil. Ai, não... Falei, menina, você me vendeu o teu trabalho para mim. Eu amei o teu atendimento. Você, nossa, massageou minha cabeça, você me tratou bem, você vendeu para mim. E outra, eu falei, você vendeu aqui para a tua massagista. Você vendeu para mim o trabalho dela, você vendeu para mim também, não lembro que procedimento do cílio, você vendeu para mim. A venda é quando eu compartilho algo com a pessoa e atendo uma necessidade. Sessões rápidas de 15 minutos, já fiz sessão de beleza lá no banheiro do shopping, aquela coisa rapidinha. Ou prova esse lápis de olho, prova essa máscara de cílios. Às vezes tem uma sessão mais elaborada que a gente vai ver daqui a pouco, mas tem express, aquela coisa da pessoa provar um produto. Consultas, na verdade, consultas personalizadas, eficientes para atender as clientes, as necessidades das clientes. Então, tem as consultas que eu vou falar agora, que é a consultiva, que é o Skin Analyzer. Demonstrações rápidas de produtos e técnicas de aplicação. O que que é técnica de aplicação? Gente, pasmem, tem gente que não sabe passar um hidratante na pele. Tem gente que não sabe o dedo correto para usar. O pouco que a consultora sabe já está num nível muito mais alto do que uma cliente, porque eu era a pessoa que nunca lavei com gel de limpeza, sabia que tinha que fazer isso aqui com gel, que ele fazia uma microesfoliação. Eu não sabia a ordem. Se você já sabe isso, e para que que serve, você já é uma consultora de sucesso e a cliente, ela quer aprender com você. Então não espera aprender, saber tanta coisa para poder fazer uma sessão. O pouco que você sabe, que eu tenho certeza que todas aqui estudam, nem se for o mínimo dos kits, dos produtos mais vendidos, você já sabe. E ela vai te ouvir. Então, na hora da sessão, se empodere. Você sabe mais do que ela. E ela tá ali para aprender. Tem gente que não sabe por que que tem que passar protetor solar. Eu não passava. Eu sabia, mas eu não sabia a fundo que criava uma camada de proteção, né? Contra o envelhecimento precoce. Eu não sabia nem o que que era isso, eu nunca estudei. Quanta gente! Eu ensinei médica já num consultório ali, que ela toda cheia de ruguinha ali. A minha dentista, eu ensinei para ela, doutora, a doutora tem que passar um hidratante. Não adianta só lavar e passar o protetor solar, porque tem que suavizar a linha, nutrir a pele e devolver a umidificação que o hidratante tem. Ela começou a usar, uma dentista renomada.
de anos na profissão e eu ensinei. Então, o que você sabe, tem muita gente precisando aprender. Outra coisa, até para passar o hidratante na mão, tem gente que não sabe que a gente tem que passar para cima. Tem gente que não acha que precisa aqui no pescoço. Por quê que precisa passar hidratante no pescoço? Porque nós não produzimos a glândula sebácea no pescoço, nem no dorso da mão, nem no pé. Então, uma cliente sabe disso? Não. E elas amam aprender com a gente. É tão gostoso ensinar, né? Bom, vamos lá. Deixa eu minimizar aqui. Venda na linha. Ou seja, no digital, tem digital ou tradicional. Vou vir com as estratégias já já. Então, tem espaço para todo mundo. Tem o estudo que comprova que 85% das vendas ocorrem no presencial, na hora de tete a tete. Isso eu sou prova. Claro que depois que você tem essa experiência do produto com a cliente, ela cria uma confiabilidade com você, o que que acontece? Você pode depois manter ali, né? Que nem eu vou vender agora um kit TimeWise e vou vender também uma base. Ela é a irmã da minha cliente. Então, minha cliente já usa, ela já provou da minha cliente e eu tô vendendo para a irmã dela porque ela já. Então, a indicação é muito importante. Mas essa minha cliente, que eu conheci no evento, eu testei a produto na pele dela. Então, 85% das nossas vendas são vendas no presencial, na hora de sentir. Claro que tem os outros 15 que são no digital. Mary Kay é um clique no digital. A Deluxe digital que a gente tem também, que dá para compartilhar. Por telefone, por WhatsApp, né? A gente tem as redes sociais que a gente compartilha. E também as vendas na Deluxe, ou seja, catálogo físico que a gente deixa já vendi bastante assim. O que eu amo da Mary Kay é que eu mesma, Silmara, praticamente fiz todas as estratégias. Tem cliente que vai querer comprar como? No Mercado é um clique. Tem cliente que já quer o quê? Que você mande no WhatsApp as promoções, as deluxe. Tem gente que vai gostar de olhar ali no celular. Mas algumas clientes vão querer olhar na deluxe. Então, eu amo esse leque de possibilidades que a gente tem na Mercado de poder atender clientes. Para mim, isso é muito gostoso. Deixa eu falar uma coisa para vocês, tudo bem até aqui, meninas? Ó, no show, eventos e oportunidades. Eu sou apaixonada por evento, porque no evento é inteligente. Tem 1 hora e meia, 2 horas ali para apresentar a oportunidade e o meu negócio para uma mesa com pessoas. E ali as vendas acontecem. A mesma coisa que eu falo para uma, eu falo para várias no evento. Então eu limito a 5 pessoas. Esse último que nós fizemos 8 pessoas por vez. Foi bem desafiador, mas estava a Raquel comigo, estava a Julinha. Então tem que ter a demonstração e o tempo para o fechamento, porque elas são assim. Elas querem usar o produto, mas elas querem ir embora logo depois que estiver pronta. E aí você tem que fazer o fechamento. Tão importante como uma demonstração de excelência é fazer o fechamento de vendas, né? O que que é fechamento de vendas? Perguntar qual ela mais gostou, fazer ali as continhas de tudo que ela já gostou, né? Colocar no perfil do cliente e aí depois mostrar os valores, de repente tirar algum produto que ela tem em casa e depois fazer o fechamento com o pagamento. Então tem um tempinho ali ainda, né? Às vezes a maquininha é meio desafiadora por causa do sinal, então precisa. Então, uma pessoa que eu explico toda a sessão de beleza, no evento eu explico para mais de uma até 5. E aí eu vendo para todo mundo no mesmo tempo. E que eu coloquei no grupo lá os eventos que temos o ano inteiro, então não precisa nem ter data. Eu estou indo amanhã fazer um evento numa empresa, não foi uma data específica. Eu conheci ela no salão de beleza e a gente começou a conversar, estava fazendo a unha, peguei o contato dela ali, coloquei, falei, me dá teu contato, deixa eu colocar na minha urna ali. Onde você trabalha? O que que você faz? Aí eu perguntei assim para ela, você já foi marquei lá na empresa, no escritório que você trabalha? Foi assim, espontâneo. Ela estava fazendo a unha no salão. E eu ia embora, então eu tinha que pegar o contato de quem não tinha pegado ainda para fazer sorteio. E aí o que aconteceu? Trocamos contato. Não, nunca foi. Foi, nossa, menina, um dia que você estiver tranquila, o que que eu faço? Eu vou lá fazer uma sessão de beleza lá. Quantas mulheres são? Sabe o que ela falou para mim? Sil, são só 4 mulheres. A diretora da empresa e as outras 3, eu e mais 3 que trabalham no escritório. Falei, imagina, não importa. Tiver uma vida para enriquecer, deixar bonita, eu faço a sessão com muito amor. Trocamos contato e ela que me contatou depois, ela conversou com a diretora lá da empresa para eu ir lá. E tá ansiosíssima. Ou seja, sempre faça a pergunta. Sempre pergunte se já foi na empresa, se alguém já atende ela. Vai plantando sementinhas para onde você for. Festas temáticas, que nem eu falo, né? Que tem eventos. O que que eu gosto também, gente? Chá de bebê, chá de cozinha. Onde tem uma. Vou colocar Merquei lá. O que que você acha de fazer um sorteio?
Então, festas temáticas também em casa, por exemplo. Já fiz vários. Chá com creme. Não, café com creme. O cafezinho lá, um bolinho simples. Chama minhas amigas. Vem que eu vou fazer um antes e depois com vocês. Então, já enchi uma mesa, já enchi uma mesa e já chegou uma pessoa aí só. Mas dessa pessoa, minha cliente fiel, que sempre compra comigo, ela mudou daqui, agora foi para outro estado. Mas assim, desde o meu começo, eu sempre marquei bastante evento para reunir pessoas, ou na casa dela também, né? A gente vai falar daqui a pouco sobre essa parte de anfitriã. Datas especiais, como esse mês aqui, né? Tem Dia dos Namorados, então no salão de beleza, de repente fazer o tema Dia dos Namorados, sortear um presente para ficar mais bonita no Dia dos Namorados, Dia das Mães, Natal, enfim. Eventos de lançamento, aproveite os novos produtos e novidades. Pode ser um evento também no grupo VIP, né? Evento de lançamento. Meninas, sexta-feira eu vou colocar o evento de lançamento da Marquei ou com promoções. Então, usar a criatividade. Você tem que dormir bem para poder usar a criatividade. Tudo bem até aqui, meninas? Vamos lá, então. Deixa eu pular aqui. Deixa eu- Meninas, deixa uma coisa muito importante antes de colocar o próximo slide. Podem abrir a câmera, viu? Quem tiver aí. Pode abrir a câmera, Mara. Daqui a pouco você vai me ajudar. A Mara vai contar uma estratégia que ela usa que dá muito certo. Boa noite, boa noite, boa noite. Agora que eu vi. Alquine, Eliana, Cris, linda. Bora abrir a câmera, Cris. Sinto tua falta. Devanir também. Linda. Ai, senão eu fico, né, ô Mara, a gente quer ver ela. Meninas, é o seguinte, eu vou compartilhar com vocês uma técnica que eu aprendi lá quando eu entrei na Mercay. Lembra que eu nunca tinha vendido nada? Crua, totalmente crua. Mas eu queria saber como que eu poderia melhorar para atender mais clientes. Porque assim, o que que eu entendo até hoje? É conexão, né? A gente não tem jeito. Pessoas compram com pessoas. Eu não compro de uma pessoa que não tem empatia comigo, que eu sinto que é só um robô. Então, pessoas compram de pessoas, pessoas querem, às vezes, a tua atenção. Tem até o filme de porta a porta, de porta em porta. Então, é importante, isso que eu vou compartilhar com vocês. Não sei se vocês já conhecem, mas é de fundamental importância. Por isso que eu tenho clientes desde quando entrei na Marquei. As clientes querem comprar comigo, as clientes voltam sempre e te indicam. É uma técnica que eu vou colocar aqui para vocês agora, que eu uso bastante na Marquei e para a vida. Acho que a vida é assim, né? A gente tem que usar isso na vida. E a gente só gosta, Marquei. Antes de mandar isso aqui para vocês, eu vou colocar aqui. Quem que já viu falar, eu vou compartilhar a slide. Deixa eu só compartilhar. Quem que ouviu falar em rapport? Já ouviu? Paula, Cris, vamos entender primeiro o que que é rapport antes. Rapport é uma técnica. Peraí, deixa eu colocar aqui que não tá pulando. Rapport é uma técnica que, na verdade, não é só em vendas, em relações públicas. Isso daqui é muito importante. Isso a gente tem que prestar muita atenção. Isso é para a vida inteira. Quando eu entrei na Mercay, eu comecei a estudar sobre pessoas, comecei a seguir algumas pessoas de inteligência emocional, alguns mentores que eu tenho até hoje. E o que que acontece? Eu aprendi o que que era rapport. Rapport é uma palavra de origem francesa que significa relação. Representa gerar uma empatia, ou seja, uma relação de confiança, harmonia, processo de comunicação, no qual a pessoa fica mais aberta e receptiva para interagir, trocar e receber informações. Então, deixa eu só fechar aqui. O que que é rapport? Eu vou colocar um exemplo aqui que não ficou tão claro. É Instituto de Especialização em Vendas, tá? Isso aqui é voltado para vendas que presencial. No caso aqui, vamos supor, ele deve ser um vendedor de carro, um vendedor de até mesmo de imobiliário, setor imobiliário, até mesmo pode ser de seguro, enfim. Criar rapport com uma pessoa é o quê? Você usar a postura corporal ao seu favor, ou seja, quando eu estou falando com a pessoa, eu coloco a minha postura corporal em favor a ela, ter bom humor. O que que é pesquisar o layout? Entender a situação da pessoa, ser um bom ouvinte. Quando eu quero entender a outra pessoa, quando eu preciso entender o layout, a situação que ela está, atender a necessidade dela, eu tenho que perguntar, fazer perguntas assertivas. Fazer feedbacks. Eu vou dar exemplos já já, tá? Eu vou fechar aqui. Haja de forma semelhante ao teu cliente.
Frases como eu te entendo, perguntar como que a pessoa está, se colocar no lugar da outra pessoa, respeite o tempo do cliente. Então, você se colocar no lugar da outra pessoa é muito importante. O tempo também é importante na venda. Não querer tentar empurrar algo para a pessoa. Entender a necessidade dela. Tenha uma boa relação com todos os envolvidos no processo. Eu vou fechar aqui e eu vou falar com vocês a importância do rapport. Vamos lá. Pessoas se conectam a pessoas. Quando eu me conecto a pessoas, eu tenho mais confiabilidade por parte dela. E o rapport entra onde no nosso negócio? Isso não é só para a Marquei, para a vida. Tem uma técnica que é bem interessante, não sei se vocês já ouviram falar. Quando você quer ter uma conexão com a outra pessoa, você começa a usar o linguajar dela. Um exemplo, por exemplo, tá? A Cris é uma serva de Deus, eu conheci ela agora, eu não sou da igreja dela, mas eu quero criar um rapport com a Cris. O que que eu vou fazer? Se a Cris começa a falar algo, graças a Deus, Deus abençoe, eu vou falar igual a Cris. Eu já criei um rapport com a Cris. Ela vai se sentir mais familiarizada comigo. Quando eu falo assim, Mara, ela fala, menina, eu não cuido da pele. Você vai criar um rapport dela, com ela, sabe como? Quando você fala assim, nossa, eu também. Eu não cuidava da pele, menina. Aliás, comecei a cuidar com a Marquei. Você está tendo uma conexão com ela porque ela está se identificando com você. Então, o rapport é quando você fala a mesma linguagem que a pessoa, você compreende a pessoa, até mesmo o rapport acontece com linguagem corporal. Isso daí é subconsciente, tá? Não é consciente. Mas as pessoas se conectam também pelo subconsciente. As pessoas se conectam. Se você se conectar com a tua cliente, ela vai se identificar com você e vai ter o rapport. Ou seja, um gestual também é muito importante. Pessoas que colocam a mão aqui para conversar, faça a mesma coisa. Você já criou um rapport. Quando ela perceber que você tem a mesma linguagem corporal com ela, linguagem verbal, ou até mesmo histórias de vida parecida, você tem ali um rapport com aquela pessoa. E pessoas se conectam a pessoas e pessoas compram com pessoas. A tua cliente não é só a sua cliente que você vendeu. Lembra? Nós somos consultoras de beleza e imagem. Ou seja, a consultoria é muito importante a parte técnica que nós temos. Mas o rapport vai fazer com que você se conecte à tua cliente, com que ela se identifique com você, que vocês criem uma grande conexão. Então, eu queria trazer para vocês, vou até mandar no grupo mais sobre isso. Então, mas é muito importante vocês usarem o rapport. Então, até mesmo dentro de casa, tá? Até mesmo você criar conexão com o teu filho, que às vezes é mais distante. Por exemplo, nossa, filho, que música é essa? Nossa, que interessante essa música. Ele vai olhar para você, nossa, você não gosta. Não, eu não gosto, mas assim, nossa, quando eu era moça, eu também ouvi. E você vai criando uma conexão com a pessoa. Até mesmo, a gente fala assim que a técnica rapport, não que a gente está mentindo, tá? A gente não mente, mas a gente começa a se familiarizar com outra pessoa no gosto dela. Então, a conexão não verbal e verbal com aquela cliente, com aquela pessoa, chama-se rapport. Depois eu vou colocar um contexto maior para vocês. Eu vou ler até de novo aqui para vocês o slide que eu coloquei aqui. Isso é científico, tá? Então, são técnicas científicas que a gente tem que a gente, na verdade, são estudos que isso aí faz toda a diferença. Pessoas se assemelham e se unem a pessoas que realmente têm conexão. Rapport é a palavra de origem francesa, igual eu falei, que significa relação. Representa gerar empatia, ou seja, uma relação de confiança e harmonia dentro de um processo de comunicação no qual a pessoa fica mais aberta receptiva para interagir, trocar e receber informações. E aí que tá, quando você cria o rapport com a tua cliente, ela não é somente mais uma cliente, você é a consultora. Vocês têm uma comunhão, a gente fala comunhão, né? Vocês criam uma conexão e pessoas compram e continuam comprando de pessoas que se conectam. Tem que dormir bem, Cris. Isso é muito importante, tá? Às vezes não tem a produtividade que você quer em casa, ou paciência, ou até mesmo que o teu negócio marquei porque o sono. Então, coloca lá o horário para dormir e para acordar. Você precisa descansar. Então, a técnica rapport é você se conectar com a tua cliente, de repente você colocar ali o gestual, as palavras,
conectando a dela, tá? Isso aí é fundamental e eu vou postar depois no grupo um pouquinho mais a fundo para vocês, tá bom? Então é muito importante a conexão com a tua cliente. Isso também dá para fazer por áudio, tá? Muitas pessoas inconscientemente, isso eu percebo claramente, se conectam muito a mim sem perceber. Tem cliente que coloca o mesmo coraçãozinho que eu coloco para elas. A mesma, se eu mudar hoje de coração, ela coloca a mesma. Porque ela se conectou a mim, lá no WhatsApp. Uma afinidade em todos os sentidos. Por isso que quando, por exemplo, a gente é da igreja, né? Ai, Pai Deus, a minha, já queria aquele rapport, aquela conexão. E quando não é, você tem que criar mecanismos para se aproximar. Então, falar de algo. Quando você ouviu ela falando, menina, aí o meu gato, o meu gato, não sei o que lá. Nossa, gato, ai, gato é tão lindo, né? Quantos gatos você tem? Criou um rapport com ela. Nossa, ela gosta de gato. E aí você cria uma conexão com a tua cliente. Isso é muito importante no mundo dos negócios. Bora lá, então? Eu vou que oração, eu vou passar direto para as estratégias, Ju. Não vai dar tempo, vou colocar aqui. Só pincelando aqui o mês de maio, de junho, o mês que celebramos os 27 anos da Merkei, só para eu vou compartilhar esse kit com vocês lá depois, esse PDF, para vocês olharem com calma, tá? O que que eu vou fazer aqui? Eu vou compartilhar com vocês as estratégias que a gente tem, colocar em prática, porque depois eu vou chamar cada uma no particular, eu vou até tirar aqui, cada uma no particular para poder. Eu vou colocar direto aqui depois as estratégias. Depois eu vou compartilhar esse link para vocês lá do PDF com tudo sobre o mês, tá? E dá para vocês entrarem, kit de início, promoções que eu já postei também, mastigadinho, que é a cartilha da consultora, saber o que está acontecendo no mês para ter sucesso. Mas bora de estratégia? Agora eu vou apresentar para vocês não somente as estratégias, mas o quanto você vai escolher esse mês. Você tem um cardápio na tua mão para você abrir o menu e escolher o quanto você vai trabalhar, quais atividades você vai fazer, quais estratégias e quanto você quer ganhar. Agora eu vou colocar aqui para vocês verem as formas de vender e cada uma. Se eu não conseguir anotar, então fica tranquila que eu vou mandar para vocês, tá? Eu quero que vocês depois escolham. Essa aula a gente fez junto, eu e a Mayla, né, não consegui colocar minha foto. A gente teve uma aula muito importante, mas depois a gente manda esse card para vocês também. Vamos juntas? Pode interagir comigo, tá? Por que que é legal essa aula aqui? Porque tem números. Se a gente não trabalha com número, meu cérebro não se move. Eu tenho que trabalhar com números e tenho que trabalhar também, além de números, com realidade. Não adianta eu querer falar que vou vender esse mês 3 mil reais, só que eu não tenho nem estratégia, nem sei o que que eu vou fazer para acontecer isso, e eu não tenho ideia quanto que eu vou ganhar em cada estratégia. Então, eu vou coloquei bem claro aqui para vocês saberem as estratégias, o quanto que tem isso daí, aqui tudo é real, tá? Porque eu sou uma consultora de campo. Eu trabalho com as vendas. Eu tenho meu salário de vendas. Então, eu tenho meu diretorado, mas eu tenho as vendas mensal, que eu tenho também as minhas metas. Tem diretora nacional que vende 10 mil por mês, que está em campo. Então, o que eu quero dizer com você é inteligente aproveitar o lucro que a Marquei tem de vendas. E se está tendo pouca cliente para atender, é porque está saindo pouco, está fazendo pouco evento. E se não está conseguindo fechar evento, me chama, que a gente vai ver o que está acontecendo. Porque vou te contar uma coisa, muita gente fica feliz de ter uma consultora lá. E tá tudo bem se ouvir não. O não às vezes é para hoje. O importante é não desistir. Então, quanto mais pessoas eu capto, quanto mais contato eu tenho, mais sim eu vou ter, mais oportunidade eu vou ter de expandir meu negócio. Sessão de beleza. O que que é uma sessão de beleza? Demonstrar os produtos de 3 a 5 pessoas. Eu, particularmente, ainda faço sessão com uma ou duas pessoas, 3 pessoas. Claro que é mais inteligente fazer sessão de beleza de 3 a 5 pessoas. Sugestão: uma sessão de beleza por semana. Média de sessão de beleza, R$ 400. Isso é real, R$ 400. Porque às vezes ela quer o gel de limpeza, o hidratante, que é a base, a máscara de cílios. Então, isso não isso, eu estou em campo, eu sei que a média é essa, tá? Vendas por semana de R$ 400. Suponhamos que eu tenha ali 4 semanas, eu tenho um mês de 4 semanas. E aí, o que que eu fiz? 4 semanas, eu fiz uma sessão de beleza. Meninas, isso daqui foi que eu comecei na Marquei lá atrás, eu entendi o negócio. Falei, peraí, eu tenho que me movimentar. Então, eu tenho que marcar a sessão, ou marcar evento, ou bolsinha 48 horas. Eram as 3 estratégias que tinha. Não tinha muita estratégia. Então, por isso que eu sempre, faz 7 anos que eu faço pedido de 40%. Alô, deixa eu colocar de volta. 7 anos de pedido de 40%. Claro que tem mês que eu trabalho mais, tem mês que eu trabalho menos, mas eu tenho a minha meta.
Então, veja bem, R$ 400, 4 vezes por mês, eu tenho 1.600 aí. Pode variar para mais até, ou para menos, mas é importante que você fez. Tudo bem até aqui? Mara, qual a estratégia que você escolheu para falar para a gente? Vai me chamando. Abre o áudio, tá bom? É sessão, Mara? Não? Então tá bom. Meninas, próxima estratégia. Deixa eu ver se consigo passar aqui. Sessão de beleza para consultor é muito importante. Lembra que 85% das estratégias que coloca dinheiro no bolso é realmente estratégia que você faz na pele da pessoa. Às vezes na sessão de beleza já aconteceu de eu vender só a base e um perfume, porque ela já tinha o kit. Quando ficou em promoção, o kit foi lá oferecido. Ou seja, nunca perde em sessão de beleza. Segunda estratégia, deixa eu adicionar aqui. Segunda estratégia, parcerias. Eu acabei de Sil, falar é que falhou parceria. aqui. Sil, é que Oi, falhou amor. aqui pra mim. Você me perguntou alguma coisa? O meu fone tinha falhado, eu tava arrumando. Repete pra Ah, mim, por tá. favor. Qual a estratégia que você mais. A Mara é muito boa em vendas, é uma diretora pronta. E a diretora, o que que é uma diretora? Quem sabe fazer e ensinar alguém a fazer. Então, por que que. Sil, como que você cresceu? Foi um ano de diretora? Porque eu entendi a empresa. Como eu um dia comprei, né, Mara? Porque alguém me colocou no rosto. Tem o digital? Tem status, vendo pelo status. Mas que tem bolsa de beleza. E qual que é a estratégia foi a sessão de beleza que você escolheu para falar pra gente? Que você é top? Isso. Pode falar, vou colocar Foi aqui sessão de que você. beleza, falar sobre a base, né? A nossa top número um da base, né? É uma estratégia bem legal. Estão me ouvindo? Está conseguindo me ouvir? Estamos te ouvindo. Pode que eu vou te colocar aqui. É que tá me falhando. É uma da estratégia bem legal da base que eu achei. Uma é, primeiro, né? Eu não tinha costume antes da Mary Kay de estar com a base. E sempre quando eu vou numa sessão, então a primeira coisa que chama atenção é a base, né? Porque eu sempre tô com a base. Então, é a base, alguma maquiagenzinha bem leve, que eu não gosto muito forte, mas a estratégia é eu estar com a base. Então, quando eu vou falar da base, então eu posso falar até com propriedade, né? Até mesmo porque eu não usava antes e a passei a usar e não consigo ficar mais sem a base. E quando eu falo isso, que depois que eu conheci a base, não consigo ficar sem. E aí, quando eu coloco no rosto da cliente, ela realmente fala: Nossa, não dá para ficar sem. Então, eu consegui muitas clientes de base, demonstrando assim, falando de mim, né? Primeiro colocando, falando da minha, né? Da minha vivência sobre os produtos. E depois colocando na cliente. Então, assim, quando eu chego, tem um salão que eu fiz uma sessão de beleza, e esses dias a dona do salão me mandou mensagem falando assim: Olha, você não tem como vir até aqui porque eu tô com umas clientes aqui, eu falei de você e elas querem produto. Então, assim, eu nem tinha sessão de beleza agendado nesse dia, já tinha feito, né? E eu fui até lá, eu tinha um horário e eu consegui ir até o salão. E quando cheguei lá, eu consegui fazer várias vendas. Acho que nesse dia eu consegui fazer uma venda de quase R$ 500, porque foi coisa rápida, assim. Ela me chamou, eu Uau, estava com horário. E eu consegui ir no salão, coisa rápida, de 1 hora e meia mais ou menos, nem isso que eu fiquei lá. meu E aí eu consegui Deus. fazer essas vendas de base, meninas E que você chegam. fecha parceria também, né, Mara? Como que é fechar parceria? Como Fecho. que você faz? Olha, é bem legal. Fechar parcerias, eu consegui no salão de beleza, consegui em loja, né? Agora eu tô tentando escola. Algumas empresas ainda não consegui, né? Algumas empresas ainda eu estou tentando ter o vínculo, ver alguém que está lá dentro, né, para poder me encaixar, mas a Isso. empresa ainda não consegui. Consegui em salão e loja. É bem legal. Loja, eu fui, conversei com fui para ver a loja e conversei com a gerente da loja se já tinha alguém atendido elas, a Mary Kay, e ela falou que não, que achava super legal parcerias. Então, eu consegui a parceria já por 2 vezes na mesma loja. Uma ela me chamou e a outra eu que consegui, como falei, E falando aí, com ela. aí você conhece mais pessoas também, tem novas clientes, Sim, né? conheci bastante gente. Na urna, É né? E também urna, de pegando verdade. o número. A E urna vai pegando também o número na E a gente hora. acaba esquecendo também de pegar o contato. A urna deixa ali, né? Até a gente que a gente não viu, né? Vai lá e preenche e a gente garante os contatos para trabalhar depois, né? Isso.
É E verdade. por isso que você tá sempre no topo, assim, dos top. Porque não tem segredo, né, Mara? Eu sempre falei, o básico bem feito é encontrar pessoas que vai querer realmente comprar o produto, porque às vezes não comprou, porque nunca provou. E a experiência vai fazer com que você tenha venda na hora, não é? Quantas coisas que você coloca ali e a pessoa fala, nossa, eu gostei. Porque as pessoas às vezes são É imediatistas, verdade. não é verdade? E é, Aqui, e é, e é ah, aquilo mesmo, né? Colocou o produto no rosto, a pessoa dinheiro no sentiu, bolso. ela já quer. É dinheiro no bolso. Dinheiro é top, É isso. gratidão, ai, maravilha. Não tem, eu sempre vi assim, o básico bem feito. Claro que depois a gente mantém elas no grupo VIP, manda nas promoções do mês, mantém o rapport, né? O relacionamento. Isso, Mas é tão isso. gostoso captar novas clientes. E eu vou falar já já. Vamos falar de números? Vamos falar o quanto que a gente tem de lucro com parceria também. Então, vai anotando qual o lucro que você vai ter e quantas estratégias você vai usar. E olha que legal, às vezes, né, a parceria que nem tá aqui, não é todo dia. Claro, né, que todo mundo tem suas obrigações. Mas pelo menos uma vez por mês ou duas vezes, vai 2 vezes por mês. Quanto que dá? R$ 1.000 a média. Eu falo que às vezes a média baixa. Deixa eu só ver que acho que tem gente querendo entrar. 2 vezes por mês, ó. R$ 1.000 a média, são 2.000. Então, às vezes, de 15 em 15 dias, já fui à noite já numa academia. Ou às vezes tem sábado de manhã, eu já fiz muito sábado de manhã, ou 2 horas no sábado, uma escola de inglês. Ó, quando vocês forem falar escola de inglês, já fiz, sabe onde eu fiz, gente? Que foi muito legal, até vou falar com ela. No Açaí. Nossa, a mulherada amou. Todo mundo comprou base, batom, kit. A gerente lá comprou. E açaí também, mercado, supermercado. Eu lembro que tinha uma consultora que ela foi para Portugal, a Noemi. Ela só parou por isso. Que ela, baixinha, pequenininha, sabe? Ela falou, Sil, você falou que fechou em mercado? Eu também fechei. Falei, como me conta? Aí eu fui a passar no caixa, falei com quem que eu poderia falar, cadê a gerente do supermercado? Eu era cliente já, tinha até cartão da açaí. Eu falei, eu quero falar com a gerente. Chamou a gerente, tudo bem, eu sou a Noemi e sou consultora de Mercay. Queria fazer uma parceria aqui com vocês para fazer sessão de beleza com as tuas colaboradoras. Foi assim, e ela era bem objetiva. Fechou a parceria, assim, vamos comigo? Eu fui com ela. Ou seja, não tem muito segredo. Não é um bicho de 7 cabeças. Tire isso da tua mente. Você tem produtos incríveis, você está indo proporcionar algo maravilhoso. E é uma troca, porque você está indo proporcionar e ela está abrindo as portas para você compartilhar os produtos e fazer as vendas. Então, é algo muito tranquilo. A gente fica às vezes, ai, que nem a Lu Valência falou, né? O medo tem que estar no banco do passageiro, não no volante. E o não, ó, vamos lá. Se você recebe um não hoje, o que que vai acontecer com você? Sil, entrei em contato com a escola e recebi um não. Você vai, vamos pensar, o que que vai acontecer de ruim? Vai cortar um braço, uma perna, um dedo, alguém vai ficar doente, você vai ficar de, não, não vai acontecer nada. Tá tudo bem, o não foi daquela vez, naquele momento. Já ouvi não naquele mês, depois a pessoa me procurou. Hoje eu fui lá nesse salão, já falei de parceria. Falei, nossa, ninguém nunca fez aqui evento da Merck? Não, evento não. Falei, meninas, amo as clientes. Ainda falei assim, depois eu te mando por WhatsApp as fotos, como que a gente faz. Mas vamos marcar um dia, essas clientes merecem. Pronto. Se ela falar que não, tem outros salões. Mas, Mara, essa questão de empresa, fica tranquila, tá? Porque às vezes tem que ter alguém lá dentro para te indicar. Mas aonde que eu vendo muito? Salão de beleza, escola, posto de saúde. Então, tem outros lugares também que dá para ir aproveitando. Então, olha aí, quanto que você quer ganhar esse mês? Quantas parcerias você vai fechar? 2 parcerias vezes R$ 1.000, a média baixa, que eu vendi mais na escola de inglês. E o que que acontece? 2.000 só de parceria. Bora lá para a próxima? Sacolinha VIP, ou a bolsinha 48 horas, sacola de produtos de demonstração para deixar na casa da cliente 2 vezes, 2 dias. Eu deixo às vezes um dia, depende muito do produto, que nem tem produto que a gente não consegue fazer demonstração ali, para sentir a experiência. Pode ser o potinho também. O corporal Satibora, no Dia dos Namorados vende demais. O maçã e amêndoa, lábios de seda com a máscara de carvão, né? O gel de limpeza hidratante do Kit Time Mais com a máscara de carvão. Então, coloca essa bolsinha aí, coloca, vê com quem de confiança que você não deixou ainda. Ou os potinhos que eu vou colocar no grupo. Média de venda por sacolinha. Eu acho baixo esse valor. Sabe por que que eu acho baixo? Porque se você deixa ali o gel de limpeza, hidratante, a máscara de cama detox, já passou, né? Kit lábios de seda, já passou. Muito baixo esse valor.
Três por semana, 450 vezes 4, R$ 1.800. Tá dando mais clareza, assim, olhar o quanto que a gente tem de lucro em média? Se ela não comprar, não tem problema. Anota o telefone ali. Depois tem outra estratégia que eu vou te passar aqui. Mas isso é a média verdadeira. Essa aqui que eu ia te falar, cliente angel. Aquela cliente que não quer ser consultora, mas vende para você para ter o desconto em produtos ou ganhar comissão. Comissão você pode colocar ali. Se você vender para mim, para suas amigas, te dou 10% em produtos, 15% em produtos, ou até valor mesmo, por que não? Sugestão: quatro amigas, pode ser irmã, aquela parente que não quer ser consultora, mas gosta de ganhar produto, quer ganhar produto e ganhar dinheiro. Aí, ó, cliente Angel, média de venda da cliente Angel, R$ 300. Ela vende para você, ela te ajuda a encontrar novas clientes. Quatro clientes Angel vendem para você, R$ 1.200. Tá bom, não tá? Próxima, Skin Analyzer. Se eu não vendo com Skin Analyzer. Gente, Skin Analyzer é uma porta aberta para você alcançar pessoas. Falei esses dias no áudio. Quando eu tenho Skin Analyzer, o que que eu vou fazer? Eu vou entrar em contato com a pessoa e falar: Nossa, que bom que você me atendeu bem. Nossa, que saudade de você. Eu tenho um presente para te dar. Uma avaliação da tua pele. Eu faço questão de dar essa avaliação. Envie para 15 pessoas por semana. Aí entra o contato de urna. Excelente contato de urna, porque ela faz a avaliação dela e ela conhece, marquei os produtos. Você pode marcar a sessão de beleza, ou até mesmo ela encomendar produtos, colocar ela no grupo VIP, ou até mesmo bolsinha de 48 horas. 60, olha aí, números, tá? 60 avaliações no mês venderão em média R$ 1.000. Então tá bom, né, gente? Claro que pode trazer outras portas aí, muitas oportunidades, igual eu falei. Grupo de consórcio. Esse grupo aqui, novas consultoras que entram no mesmo mês já consegue fazer já. Montar pelo menos dois grupos de consórcio com 6 pessoas pagando R$ 50. Tudo bem? Eu vou explicar rapidinho aqui. Grupo de consórcio são pessoas, às vezes, da família, pessoas do mesmo grupo, da igreja, ou da escola, ou de uma empresa que trabalha com pessoas de confiança. Né? Ou então, vamos supor, fui fazer um evento ali, tem bastante mulher. Meninas, na mesa da sessão ali, ou no salão, eu vou fazer ali, olha, eu vou fazer um consórcio só para vocês aqui. Vocês pagam por mês pouquinho e recebem produtos. Então, são aqui, ó, 6 meses, receberá R$ 600 por mês. Como assim? Olha lá. Cada uma paga R$ 50. Na verdade, é 5, 10, 15, 20, 25, 30. R$ 300, tá? Porque aqui, R$ 600 são dois grupos. Então, vamos lá. R$ 300 por grupo, 5 pessoas. Em 6 meses. 6 pessoas em 5 meses. Você pode mudar isso também. Cada uma que pagar, você vai ticando no grupo. Você vai fazer um grupinho, tudo. Todas que pagarem ali, após pagarem, você faz o sorteio. Então, você nunca perde. Nossa, eu tenho medo de não pagarem. Se não pagar todo mundo, não faz o sorteio. Eu tenho certeza. Por isso que eu tô falando de grupo de pessoas é melhor. Porque ninguém vai querer passar vergonha, né? Não pagar. Então, grupo de consórcio, não tenha medo de fazer. Tente pelo menos uma vez. Olha, se você tiver dois grupos de consórcio, R$ 600. E a gente compra mais barato o produto. Ela vai escolher lá R$ 300 em produtos. Só que você comprou o produto com desconto, tá, às vezes na pronta entrega. Ou até mesmo você pegou o produto ali, na promoção do mês. Então, o teu lucro sempre vai ser grande. Então é muito inteligente, depois eu vou mandar no grupo as informações. Redes sociais, eu já vendi muito e vendo. Toda vez que eu posto alguma coisa ali que eu estou usando, o pessoal pergunta. Algumas pessoas só vão olhar e você vai depois chamar no individual, lá aquela amiga que viu, amiga, você viu esse óleo nutritivo? Nossa, ele é maravilhoso, eu quero que você prove. Então, publicações, lives, stories. Se você mostrar no rosto usando batom, dando dicas de skincare, etc., as vendas aumentarão muito. As pessoas compram o que você está usando. Você é a modelo do teu negócio. Médias de vendas por mês, com engajamento. O que que é engajamento, Sil? Não, às vezes a pessoa tem gente que tem sorte, tá? Não vai, né, dizer que não. Usou uma vez, a pessoa já pediu para comprar. Mas se você criar uma constância usando produtos, postando produtos, as pessoas vão se identificando com você. E aí, uma hora ou outra, ela vai pedir. Então, a média é R$ 700 de vendas pelas redes sociais. Também os status, né? Também é bem legal do WhatsApp. Bazares virtuais, nunca repita a modalidade do bazar do mês anterior. Você tem três opções de bazares em grupo: no WhatsApp, que eu gosto demais, no individual e também
no grupinho VIP, né? O individual, o que que é o individual? Amiga, eu tenho algumas promoções aqui em casa, eu senti de compartilhar com você. Vou mandar as cores do batom que eu tenho aqui, quais hidratantes eu tenho aqui. Eu tenho um produto aqui de promoção. Vou te mandar aqui, tá bom? Veja se te interessa ou te interessa para alguém. Então, o que que acontece? É um bazar individual personalizado para ela. O segredo, na verdade, no Bazar VIP, que eu quero dizer, é esse mês aqui. Qual o tema que eu vou mandar o rapaz fazer um convite? Pink Bazar de Inverno. A gente fez muito Pink Bazar de Inverno. Por quê? São dicas de cuidados com a pele no inverno. Aqui em São Paulo, né, tá frio. Então, é um diferencial, não é mesmo Pink Bazar? Não, inverno. Vamos ver o que tem de novidade para ser usado no inverno. Média, eu falo que essa média aí não é muito certa, né? 50 pessoas R$ 1.000, porque já vendi com 25 pessoas R$ 2.500 para uma consultora. Então, uma média, assim, depende muito do público que você convida, né? Depende se ela já comprou mês passado. E agora, com o Kit Mate, tem o público que a gente vai usar para quem usa Kit Mate. Depende, ela comprou, mas e o filho dela, a filha dela? Então, bazares virtuais sempre mantenha teu grupo vivo. Se o saiu gente, não tem problema, deixa sair, põe nova. O teu negócio depende daquela pessoa que saiu. Essa que saiu, chama no particular. Chama lá e fala assim, amiga, deixa eu te falar uma coisa. Tá tudo bem com você? Vi que você saiu do grupo. Hoje saiu uma do meu grupo. Tá tudo bem com você, Sueli? Você vi que você saiu do grupo, fiquei preocupada. Não, Sil, aqui meu celular tá cheio. Ah, então tá, vamos combinar assim? Vou te mandar as promoções aqui no individual, pode ser? Ou você quer entrar de novo em algum momento? Ai, Sil, manda pra mim. E ela me acompanha muito nas redes sociais. Então, quando saiu, não fica triste, não fica brava. Vai lá, pergunte pra ela que tá tudo bem. Faça ela se sentir constrangida de ter saído sem te avisar. E aí, mantenha o relacionamento. Lembra do rapport? Então, tá tudo bem com você? Fiquei preocupada. Crie uma conexão com ela. Não fique chateada. Nunca foi nada contra você. Meu grupo não responde. Tá tudo bem, às vezes estão só olhando lá. Nunca, não leve nada pro lado negativo. Você é maravilhosa, tá? Você é maravilhosa. Nunca leve pro lado pessoal. O que às vezes falha é a gente não trazer pessoas novas. Próximo, compra premiada. A pessoa compra o produto mais barato e ainda concorre a um sorteio. Por exemplo, o batom desse mês aqui. A média do batom desse mês aqui, 1.047 por venda premiada. Ela vai comprar o presente, o batom, e ainda vai participar do sorteio. O que que você tem aí? Que necessário você quer comprar de repente na Deluxe, lá Em Sintonia? O que que você vai proporcionar para motivar a compra desses produtos? Você pode fazer um produto na promoção, como, né, o batom desse mês, ou a base. Quantas bases tem aí? De repente, pode fazer da base. Então, né, se eu tenho a base aqui, faz o Pix premiado da base. Ou do produto que está em promoção. Eu tenho certeza que vai gerar. E outra coisa, tem um número também premiado, que é o Pix premiado. Ela compra o número, cada uma se identifique com a estratégia que quiser. Ela compra o número, se ela não for sorteada, ela reverte o valor na próxima compra. Então, nunca ela vai perder. E aqui, muito menos, porque ela está comprando o produto com desconto. Promoção personalizada, igual eu falei, é quando você oferece um produto com quantidade limitada para algumas clientes no privado, conforme a necessidade e gosto dela também. Se você fizer um kit pele mate, né, na verdade, você usar esse produto em promoção com 10 clientes, uma média aí são 3 vendas. Nós vimos isso na aula ontem. Então, vai reverter em venda. Se não tiver revertendo em venda, me chama, porque alguma coisa está acontecendo errada. Duas coisas. Se não tá vendendo, é porque tá falando com poucas pessoas ou tá falando errado. Aí vocês me chamam. Porque senão eu não estaria 7 anos na Mercado, eu não sou melhor do que vocês. Nós somos todas iguais, sabe por quê? Quem for para comprar com a Cris vai comprar com a Cris, não vai ser comigo. Quem comprar com a Luzinete vai ser com a Luzinete, com a Mara. É a tua cliente. Ela vai, lembra, ela vai ter afinidade com você. Média, então, 835 para cada uma, porque o kit está em promoção por 278. O que está faltando é falar, oferecer. Total de venda, se eu fizer todas essas estratégias no mês, gente, o que vocês acharam? E olha que, por exemplo, é, vou até fechar aqui, não, vou deixar o número aqui. Isso é real, tá? Porque senão eu não estaria na Marquei. Senão eu não estaria convidando para essas pessoas para fazer parte da Marquei. Não tem porquê. Uma empresa não se sustentaria tantos anos. É diferente de qualquer outra empresa de vendas. A Marquei tem muita estratégia para a gente executar. Só que tem que fazer o seguinte: colocar ali qual que você vai executar. Eu, particularmente, não abro mão da sessão de beleza e da parceria, porque é ali onde conheço mais pessoas, meu funil vai de prospecção.
tem que estar em constância. Não existe empresa que se sustente sem prospecção, porque o cliente pode parar de comprar, o cliente pode ir embora e tá tudo bem. Nem todo cliente compra todos os meses. Então tem que ter funil. O negócio inteligente é prospecção. Claro que vai ter um mês que você não vai ter tanto tempo, vai ter outro mês, mas tem que ter uma constância. Se possível, todos os meses, eu falo assim, todos os dias, né? Falo de produto e de oportunidade para todo mundo. Essa constância vai te levar a ter muito mais lucro e crescer muito rápido. A única diferença de pessoas que ganham dinheiro na Marquê e das que não ganham é que as pessoas fazem, as que ganham fazem estratégias e as que não ganham não fazem. Então, muitas das vezes, o medo paralisa, a indisposição porque você não está bem. Então, lembra que eu falei, cuide de você. Faça as ações, escolha quais ações. Eu ainda vou falar a verdade, não tem como mentir, gente. Quando alguém entra, eu falo, você pode fazer tua loja online, divulgar tua loja, né? Tem a Jojo que vendeu muito bem o mês passado com a loja Merque é um Clique. Mas eu te digo uma coisa, o presencial é dinheiro no bolso. Eu tô falando isso porque eu tô em campo. Vou até fechar aqui agora. Então, meninas, eu tô em campo com vocês, trabalhando. Não é que eu tô aqui na mesa, sentada e vendo vocês trabalhar e falando o que tem que fazer. Eu amo o que eu faço. E assim é muito satisfatório. Eu conquistei o tênis o mês passado. Sabe como é que eu conquistei o tênis? Eu tô de mudança, tô aqui, tá super, né? Hoje tá mais tranquilo agora. Mas eu deixei para o final do mês. Não faço isso, mas foi meio que eu gosto de me programar. São clientes que eu conheci aonde? Nos eventos. São os clientes que eu conheci nos eventos. Uma cliente já um pouco mais antiga que eu tinha, quis entrar na Mercay, e são clientes que aceitaram, que queriam entrar na Mercay, mas esse mês foi o mês propício. Então, são pessoas que eu conheci nos eventos, nos lugares onde eu passei. Então, a prospecção. Às vezes, a gente quer que a mesma cliente compre todos os meses, né? Então, como que faz? Às vezes ela não tem todos os meses para comprar. Tem cliente que compra todos os meses. Mas tem cliente que não, que vai pular um mês, 2 meses. E tá tudo bem. O importante é você prospectar e ter ações. Meninas, e é isso que eu queria compartilhar com vocês. Números claros para vocês se programarem. Não existe consultora melhor que a outra. Todas temos clientes para atender. Tem pele e respira, mente abundante, ou seja, tem muita gente precisando do teu produto. O dinheiro é como se fosse um mar cheio de água. Imagina, lá no mar, ser cheio de água no mar. Em vez de água, é dinheiro. O dinheiro está aí, no bolso das pessoas, na conta bancária das pessoas. Tem muita gente precisando de produtos para pele, de dias namorados, uma fragrância gostosa, um batom diferente, o kit de pele mate que nós ouvimos na aula ontem. Quantas jovens, quantos adolescentes com a pele feia, com a autoestima lá embaixo, e a gente com uma oportunidade tão incrível dessa promoção e a gente não oferece. Então, a dica que eu dou para vocês, escolhe as estratégias. Eu vou chamar cada uma no particular para a gente colocar as estratégias certas, que como guarda-roupa de roupa. Qual roupa? Você vai abrir ali o guarda-roupa e você vai escolher qual roupa que você quer usar. São as estratégias. Sil, eu gostei dessa. Sil, essa aqui parece ser boa, mas será que eu consigo? Eu tô aqui para te ajudar. Então eu vou chamar vocês no particular. Eu tenho certeza que não só junho, mas todos os meses do ano, assim como eu tenho 7 anos na Mercay, todos os meses pedidos. Pode perguntar para a Marla, de 40%. Por quê? Porque eu faço ações assertivas. Eu não trabalho. Na Mercay é diferente, a gente não trabalha todos os dias das 8 às 5. A nossa hora é muito bem paga. A nossa hora é muito bem. Quando a Raquel viu o Luca que a gente teve ali, ela ficou, nossa, Sil. Falei, uma vez por mês que você fizer estratégia de evento, seja em banco, loja, você já tá movimentando as águas já do teu negócio. Meninas, amei estar com vocês. Que Deus abençoe o negócio de vocês, que o Senhor abra a mente de vocês, que vocês possam entender a grandiosidade. Não existe crise no céu, não existe no céu, tem abundância. Então mude a tua mentalidade, pare de comunicar coisa negativa, pare de comunicar que tá isso, não, a tua realidade é o que Deus escreveu para tua vida. O mundo pode estar desabando, a benção está na tua cabeça? Deus está com você no teu negócio? Vai ter cliente, vai ter pessoas querendo o produto e você, além de tudo, você não vai só vender, você vai ajudar vidas. Mas que é uma missão, não é somente uma empresa que faz uma troca de produto por dinheiro. Claro que nós precisamos de dinheiro, mas é uma empresa que enriquece vidas. E eu sou prova disso, vocês são prova disso. De quantos produtos já mudaram a nossa autoestima, nossa vida.
E é isso que a gente está levando. E a oportunidade mais ainda, né? Que é uma transformação. E o dinheiro vem naturalmente, vocês puderam ver aí. Então, abra o guarda-roupa, escolham a roupa que vocês quiserem e a gente vai trabalhar juntas. Eu vou mandar para algumas que já me chamaram. Quem quiser me chamar, me chama também. Eu tô de mão dada assim com vocês. Faz assim, ó. Coloca a mão aqui, ó. Comigo aqui. Vai, gente. Põe, por favor. Aí eu vou fazer o seguinte, ó. A vitória de vocês é minha vitória. Fecha assim, ó. Feche o olho, nós estamos juntas. Já deu tudo certo, você é merecedora. Deus é contigo. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus abençoe. Quem vai fazer a nossa oração? Quem que tá com a câmera boa aí? Pode abrir.